nós vamos falar sobre Ana Karenina, do Tolstói. Esse bloco faz parte do maravilhoso Damas Literes, que a gente vai trabalhar ao longo de muito tempo, espero eu. Acho que é um bloco muito legal aqui no nosso canal do YouTube do Damas de Ferro. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão chegando agora. Vamos conversar sobre esse livro. A princípio, um recadinho rápido, tá? Eu vou dividir em duas partes, por quê? A primeira, vamos falar um pouquinho sobre o autor, um pouquinho sobre o contexto da obra, quando que ela foi lançada, vamos falar sobre os personagens, vamos assim, com calma, vamos trabalhar sobre tudo isso, sobre a trama, e aí, alguns aspectos específicos da história. Talvez essa primeira parte seja até interessante para você ter uma noção, poxa, será que eu me interesso em ler esse livro? Será que ele é legal? E aí, a segunda parte, eu vou adentrar um pouquinho mais em cenas específicas, em situações específicas da trama e que de alguma forma dá pra gente tirar um grande aprendizado ou fazer uma crítica muito interessante, algo que dê pra gente aprofundar realmente no livro, tá bom? Então vamos lá. A princípio, eu vou, só pra dar uma noção pra vocês, eu não vou adentrar muito na história do Tolstói, porque eu acho que seria até legal trabalhar um pouquinho mais sobre a história dele quando a gente for falar de infância, adolescência e juventude, que é um outro livro que ele escreveu e que tem uma pegada mais autobiográfica. Nossa, seria muito legal fazer esse paralelo com a vida dele e com aspectos da história, tá? Mas enfim, o que a gente precisa saber do Tolstói? Ele nasceu em 1828, morreu em 1910 e ele é russo, tá? E ele escreveu obras muito aclamadas ao longo da vida. Guerra e Paz, A Morte de Ivan Lit, nós temos esse que eu acabei de citar, Infância, Adolescência e Juventude, nós temos a Ana Karenina, inclusive eu peguei essa edição da 34 para ler, só que eu também tive contato no Kindle com a edição da Martin Claret. Então, já deixando aqui um feedback para vocês do que eu percebi. A tradução da edição 34 é mais robusta, então para quem já está acostumado a ler clássicos, provavelmente vai gostar mais, tá? Agora, se você tá começando a ler agora, tá mais, engatinhando, eu senti que a Martin Claret, ela tentava deixar de uma maneira mais simples a linguagem, tá? Também eu senti que a História 34, ela pesou mais a mão em notas de rodapé, então tem mais comentários aqui e tal. Em suma, me pareceu que a edição 64 é uma edição mais robusta do livro. É uma edição, assim, para quem não quer só ter aquela experiência de sentar e ler e saber a história. Então, fica a minha recomendação deste livro, da edição 34. Mas eu não conheço outras edições, tá? Eu só tive contato da 34 e da Martin Claret. Talvez você tenha outra aí que você fala, caramba, essa é melhor que todas. Pode ser também. E não vai muito naquela, tá? Que a gente tem aquela percepção de ai, é russo, vamos ler só da editora 34. Não, tá? Não faça esse erro, porque tem um outro, nosso diretor de programas do Damas, a gente estava conversando um dia e a gente estava discutindo justamente sobre isso, e a gente chegou à conclusão que tem edições, sim, da editora 34 que pecam muito nas traduções, inclusive no que o autor quis dizer. Isso acontece no livro Os Demônios, por exemplo. Então, tomem esse zelo na hora de escolher a tradução de vocês. Não vai muito de olhos fechados. Ah, essa editora, ela historicamente tem uma tradução melhor sobre os russos, né? Mas não vai de olhos fechados. Analisa, vê o que tá no mercado. Às vezes surge aí uma edição maravilhosa, ou uma edição da década de 70 é a melhor. Então dá uma pesquisada a fundo e também o que você espera dessa tradução. Porque se você parar pra pensar, da Martin Claret não é ruim, tá? Desse da Ana Karenina não é ruim. Mas é que eu acho que ela é feita pra um público diferente do editor 34, por exemplo. E aí, pra comparar de uma maneira mais decente, seria mais indicado se você soubesse russo, pra falar assim, não, realmente essa edição, ela pegou a essência do escritor e assim por diante. A gente não tem o russo, então a gente não pode falar com todas as letras essa edição é a melhor, essa tradução é a melhor. Mas tomem um pouquinho desse zelo, o que ela espera de vocês, quem foi que traduziu. É legal conhecer os tradutores para você ver se a pessoa vai ser um pouquinho mais tendenciosa, se ela é mais profissional. Isso vocês sabem muito bem sobre até os nossos valores, o que a gente defende, que é uma coisa que a gente tem que ficar, de olho aberto, tá? Mas enfim, se você pegar no finalzinho dessa edição, tá? Você tem uma lista dos personagens que a gente vai trabalhar. Então, passando por eles rapidinho. Eu não vou trabalhar de todos, porque, gente, só pra vocês terem uma noção, tá bom?
Isso aqui é a lista de personagens, tá? Que vocês precisam conhecer. Olha, todos eles, né, em russo. São uns nomes muito tranquilos, muito tranquilos. Mas eu vou trabalhar só com esses, o quê? Sete personagens, digamos, principais. Inclusive, já fica aqui um adendo, né? Um adendo. Se eu não me engano, a Débora do Labocós, ela comentou uma vez nossa, por que o livro ele chama Ana Karenina? Porque tem uns personagens que também recebem esse foco. Eu também acho. Eu talvez, assim, o que traga mais questionamento seja a Ana Karenina, mas tem outros personagens que são muito bem trabalhados também e que tiveram um destaque muito bom. Então, o livro ele poderia muito bem ter outro nome, pensando assim. Faria sentido, tá? Mas só para vocês entenderem que vocês vão acompanhar vários núcleos familiares, várias relações ali, amorosas, de amizade, de tudo, tá? Você vai acompanhar. Então não fica só focado na Ana Karenina. Não tem isso no livro, tá? Não tem só esse foco, tá? Então nós temos aqui a Ana Karenina, nós temos aqui o Conde Vronsky, que é o amante dela. Nós temos aqui o Konstantin, que é o Liovin, que é o Kostya, né? Também a gente pode chamar. Nós temos também a Kiri, que é a irmã mais nova da Dolly, que é casada com o irmão da Ana, né, que é o Oblonsky. E nós temos também o marido da Ana, que é o Alexei, tá? Nós temos essas pessoas aqui que eu acredito que sejam as principais que a gente pode comentar. A gente vai falar mais os nomes para vocês. Vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. O livro em si ele foi publicado em 1878 e ele é ambientado ali entre Moscou e Petersburgo. Tem alguns períodos da história que acontecem, né, viagens pontuais dos personagens a ambientes internacionais. Mas o foco ali, de fato, é essa ideia essa transição ali de Moscou, São Petersburgo, que eles vão citando bastante essas duas cidades russas, né? E também a parte mais rural, porque o Liovin, né, o Kostya, ele costuma ficar muito no interior. Tanto que boa parte do livro, às vezes, que ele aparece, é feita essa contraposição entre a vida na cidade e a vida no campo. Também é perceptível, assim, na narrativa, citando muito essa questão de como que a Rússia ela se encontrava naquele momento, as perspectivas de mudança da Rússia e como ela poderia se encaixar melhor diante do cenário global, como que ela poderia passar uma melhor imagem. Tanto que são tópicos discutidos nesse livro, falam muito sobre a ideia do camponês ali, a ideia de como a política estava lidando com aquilo, a ideia da mulher, da questão do voto também estava sendo discutido. Então, muitos aspectos de política mesmo estavam sendo discutidos ao longo desse livro, porque os próprios personagens, né, debatiam entre eles. Nossa, mas o que você acha sobre essa pauta nova? Nossa, o que você acha que é mais benéfico para a Rússia nesse ponto em específico? Então, eles trabalham muito sobre isso. Mas vamos agora, né, antes da gente adentrar nesse aspecto, que seria para a segunda parte, vamos falar do enredo em si do livro, tá? Vamos falar a primeira frase do livro? Já começa com 2 pés no peito, só pra gente iniciar. O prefácio aqui, tá, gente? Escrito pelo Thomas Mann. Então, você vê que não é pouca coisa. Mas, parte 1, né? Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é infeliz a seu próprio modo. O livro, ele já começa desse jeito, pra gente entender o que vai ser tratado aqui. O tópico principal do livro é família. Como eu falei, acompanha vários núcleos familiares, não acompanha só o caso da Ana Karenina. O enredo acontece quando? A princípio, a nossa personagem aparece quando ela vai visitar o irmão dela, né, o Oblonsky. Então tá lá a Dolly e o Oblonsky, eles são casados, eles têm vários filhos. Eles moram ali na cidade deles. E o Oblonsky, ele é um safadinho, tá? Ele se envolve com várias pessoas, tá? Pular cerca doidado. E aí, a Dolly, ela tá de saco cheio com isso. E aí ela tá pensando em terminar o casamento, tá no limite. Aí o que acontece? O Oblonsky vai lá, liga pra Ana, que é a irmã dele, pra falar assim, vem conversar com a Dolly, vem bater um papo com ela, porque a Dolly gosta muito da cunhada, né? Então vem conversar com ela, pra ela ficar mais calma, pra ela não terminar o nosso casamento. Aí a Ana vem. E, assim, a Ana vem e ela acaba ali quando ela tá chegando de trem, ela já acaba encontrando o Vronsky. Já cruza um olhar ali. Nessa época que tava acontecendo com o Vronsky tava paquerando a Kitty. A Kitty, ela é a irmã mais nova da Dolly. Ele tava ali paquerando a Kitty. Só que o Vronsky,
ele era um safadinho. Ele não queria casar com a Kitty, ele só queria ali, ó, paquerar, ficar no flerte. Só que naquela época, na Rússia também era assim, era aquilo de, pô, você flertava com a mulher, você ia na casa dela, você conversava com os pais, era tudo um arranjo pra você mostrar o seu interesse, o seu comprometimento e, consequentemente, você casar com aquela pessoa. Então, o que ele fazia era chamado muito naquela época de, tipo, ele era um enganador, porque ele dava falsas esperanças pras mulheres, né, pra elas ficarem mais soltas ali com ele, só que na verdade, no final das contas, ele não assumia compromisso algum, tá? Esse era o Vronsky. O Vronsky se encantou com a Ana. Se encantou. Aí, gente, começou já esse bafafá, porque a Ana é casada. A Ana é casada com o Alexei. Aí, ela chega, vai lá consolar a Dolly, conversa com ela, fala, não tem muito casamento assim não é assim que funcionam as coisas, vai lá e tudo mais. Só que aí, a Ana tá lá, ela começa a participar da vida social, enquanto ela tá visitando o irmão e a cunhada. E em uma dessas, né, desses bailes, ela já, né, começa a flertar com o Vronsky, já fica aquela troca de olhares, mas ainda nesse momento ela tava naquela, poxa, ai, não é legal ficar me aproximando muito, vamos manter distância. E aí ela fica nessa, jogando ali o verde, mas voltando, dando trela e voltando, ela fica nessa com o Vronsky tá perdidamente apaixonado por aquela mulher. Ele não tenta nem disfarçar, gente, ele não tenta nem disfarçar. Aí, a Kitty, ela já percebe, ela fala, eita, me fudi aqui, ele não quer nada comigo não. Então a Kitty já percebe pela troca de olhares deles. Nesse meio tempo, o Lyovin, que ele é do campo, ele vai lá visitar. Ele é um amigo da família da Kitty há muitos anos. Eles foram meio que criados juntos. E ele vai lá e ele é apaixonado pela Kitty. Ele faz até uma proposta de casamento pra Kitty, gente. E, ó, pera lá, vamos fazer um adendo aqui, um parênteses. Eu estou falando de clássicos, não existe spoiler, tá? Já tô deixando isso claro, que não vai, estragou a minha coisa de leitura aqui, minha experiência de leitura. Não, tá? Não tô falando nada muito absurdo, nada que vai destruir suas expectativas com a história. Mas aí, enfim, aí ela acaba negando o pedido do Lyovin, porque ela tá apaixonadinha pelo Vronsky. Só que aí o Vronsky tá enganando ela, né? Aí passa isso, aí a Ana volta pra cidade dela, só que aí, nesse retorno, o Vronsky, ele volta com a Ana. Olha que cara de pau. Ele larga tudo e volta com a Ana pra cidade dela. Aí, fica nessa. Gente, super cara de pau. O marido da Ana vai receber ela na estação, quando ela volta. E o Vronsky tá lá. Gente, o Vronsky tá lá. Tipo, muito cara de pau. Só que aí, o marido da Ana, no início ele fica meio assim, nossa, não é certo eu ficar duvidando da minha esposa. Ah, não é muito legal isso. Nossa, tem uma cena no livro que eu fico assim, gente, vamos sentar aqui. Vamos pensar sobre isso? Ele entra num salão nobre ali, que tá outras pessoas da alta sociedade, e ali todo mundo conversando junto. E eis que a esposa dele tá lá no cantinho conversando com o Vronsky. E ele, não, tranquilo, ele vai conversar com a esposa, olha, eu sei que você não tá fazendo nada de errado, mas a sociedade vai começar a falar, não vai ser muito legal pra gente, vai ser muito legal pra você tem que manter uma certa postura. Gente, ai, é corno manso, tá? O marido da Ana. Em suma, eu só senti também uma coisa, né? Quando eu escuto muito, assim, as resenhas desse livro, eu percebo muito que as pessoas pintam o marido da Ana como uma pessoa horrível. E, gente, eu sinceramente não vi nada aqui de, nossa, como ele tratava ela mal. Nossa, ele espancava ela. Gente, não existe isso, tá? Não existe. O máximo que você vê aqui é muitas vezes ele priorizando o trabalho, ele não estando o tempo todo presente, mas ele nunca, nossa, tratou ela de uma maneira negativa, ou não deu um amparo pra ela, ou negligenciou o filho, ou algo do tipo. Tanto que depois, quando a Ana sai de casa, ela abandona o filho. Quem cuida do filho é ele, tá? Você pode até discordar de algumas ações que ele acaba fazendo, algo assim sobre a questão do filho, né? Depois de não deixar ver a mãe. Só que em grande parte da história aqui, ele até chega a perdoar a Ana, tá, gente? Ele chega a perdoar a Ana. Então, se a gente parar pra pensar, a Ana realmente ela foi a grande, né, FDP desse livro. Depois volta e tal, eles vão nessa... Aí demora um tempo até eles começarem a, de fato, trair, né? Chegaram no ponto de trair. Só que eles começam a trair de fato e isso só vai escalando. Aí começa a ficar um negócio, gente, bizarro, assim. A sociedade inteira percebe o que tá acontecendo. Fica escandaloso
escancarado, assim, não tentou nem esconder mais. Aí, o marido da Ana chega pra ela e fala, ô, queridinha, vamos fazer o seguinte, a gente pode até manter esse casamento, mas assim, para de ver que não tá legal, tá? Você tá estragando a minha imagem, a imagem da sua família, você vai sair prejudicada disso tudo, isso não é legal pra você. E ela, não consigo ficar longe dele. Continua vendo ele, continua vendo ele. Aí eles começam a ter um casamento meio que de fachada, né? Porque aí ele fala, não vou terminar, só que aí ele cogita terminar, ela fica doente. O marido da Ana, ele é muito religioso. Aí ele chega no ponto e fala, não, eu tenho que perdoar ela. Ele prega muito essa questão do perdão. Ele, não, eu tenho que perdoar ela, eu fiz uma promessa diante de Deus, que eu cuidaria da minha esposa, e eu vou perdoar ela. Então ele chega até a perdoar ela, mas ela ainda mesmo assim sai de casa e tudo mais. A Ana, ela chega a engravidar do Vronsky. Vocês têm ideia disso? Engravidar do Vronsky. E o marido dela quase chega a assumir a paternidade da criança e cuidar da criança. Só que aí ela abandona tudo e vai viver com o Vronsky, larga o filho e é isso. Vai viver na Disney, tá? Aí, ao longo da história, ela começa a falar assim, é aquilo, né? É aventura. Então você trai, tem aquela aventura louca e depois a realidade bate na sua cara. Aí ela começa, nossa, o Vronsky tá um pouco diferente de quando a gente fazia nas escondidas, né? E tá aí as pessoas, ele tá um pouquinho diferente. Olha, ele não liga mais tanto pra mim, ele não fica, né, lambendo meu sapato o tempo todo. A Ana, no final das contas, gente, ela queria uma pessoa que ficasse paparicando ela o dia inteiro. Então, quando a pessoa ela parava de servir essa finalidade pra ela, já não servia mais, entendeu? Já não servia mais. E isso aconteceu também com o Vronsky. Aí o que ela fazia? Ela começava a chamar a atenção do Vronsky. Gente, ela chegou a, de modo introspectivo, né, acompanhando o pensamento da personagem, ela chegou a torcer para que a filha dela estivesse doente, para que o Vronsky voltasse mais cedo para casa e para que ela se fizesse de coitada, gente. Gente, ela torceu para que a filha estivesse mais doente. Olha que loucura. Essa é a Ana, tá? Aí acontece depois uma tragédia que ela faz puramente porque ela não vê mais sentido na vida dela e o Vronsky cai na amargura pro resto da vida. É isso, ok? Ok? Tá. Aí depois ele vai pra guerra enquanto isso. Mas assim, só pra entender, o Vronsky, ele era do exército, ele abriu mão de diversas oportunidades pra ficar tudo na cola da Ana. E aí, no final das contas, ele consegue ficar com a Ana, só que aí entra em todas essas questões de quebra de expectativas, porque a Ana queria essa grande aventura e ela não recebeu essa grande aventura. E aí, no final das contas, acaba em tragédia a vida dos dois, tá? Esse é o ponto, né, do enredo central. E vai acontecendo várias coisinhas no meio do caminho, tá? Mas isso eu não vou adentrar muito. Enquanto isso, Lyoven e Kit, né? A Kit tá lá toda desiludida, com amor, porque o Vronsky abandonou ela. Aí ela vai pro exterior um tempo pra curar isso, pra ela ficar bem, porque assim, ela tava tão mal do coração e da cabeça que isso reflete na condição física dela. Então ela começa a ficar muito doente, muito debilitada. Aí ela vai meio que se curar lá no exterior. E aí ela acaba mudando um pouco a cabeça dela, acaba vendo as coisas como verdadeiramente são. E ela volta. E quando ela volta, enquanto isso, a Dolly tá lá conversando com o Lyoven e fala, olha, minha irmã é muito jovem, ela não fez por mal, ela não fez porque ela não gosta de você, ela não fez assim, né, não negou o pedido de casamento dele porque não gosta dele, e começou a fazer ali a questão. E aí, quando ela volta, o Lyoven, ele já tá mais cabeça aberta de entender que ela, de fato, gosta dele, sim. Foi só um lapso ali. E aí, eles acabam ficando juntos. E fica uma coisa muito fofa, gente. Não é uma coisa, tipo, fantasiosa, nem nada muito romantizada, porque no final das contas, eles também acabam brigando, acabam acontecendo muitas coisas. Mas, de fato, eles são felizes. Eles chegam àquela questão de serem uma família feliz. E aí, que entra nessa primeira parte, né, que nesse trecho inicial, nessa falha inicial do livro, que fala que todas as famílias felizes são iguais e todas as famílias infelizes são diferentes à sua maneira. Enfim, você já vê como isso é demonstrado ao longo do livro. Enquanto isso, Oblonsky e Dolly, gente, tristeza. Porque aí a Dolly começa a ver como que a Dolly idolatrava a Ana, tá? Idolatrava. Aí ela chegou a pensar até em trair o Oblonsky, porque, pô, ele fazia isso com ela também. Ela começou a pegar um pouco até de ranço da Ana, porque falou, pô, ela falou pra eu continuar no meu casamento e tal. E olha aí o que ela fez com a vida dela. Só que aí o jeito que a Ana começa a falar dos filhos, aí a Dolly começa a torcer um pouco o nariz, porque a Dolly, ela tá num casamento que seria infeliz, só que ela ama os filhos dela. Ela é apaixonada nos filhos dela. Ela é, tipo, muito mãezona. Então, ela começa a discordar em vários pontos. Então, a Dolly acaba sendo também uma contraposição entre uma boa mãe frente a uma mãe negligente, que foi a Ana. Tá? Só que, ao mesmo tempo, os funcionários gostam muito da Ana. Tanto que ela já tentou ver o filho lá, tal, entrou na casa. E
todo mundo falava, nossa, a Ana é uma boa mãe, ela pagava de boa mãe. Só que aí você começava a ver os pensamentos dela introspectivos, você via que ela era muito, como se diz? Ela era muito egocêntrica, tá? Ela era uma mãe narcisista. A Ana era uma mãe narcisista. Isso ficou muito claro em várias passagens do livro. E basicamente essa é a história, tá, gente? A gente vê várias transições aí, como que os personagens eles vão lidando com as coisas, mas em suma, essa é a trama que acontece com cada um desses, tá? Com cada um deles. E aí, claro, tem os irmãos do Liovin, que a gente acaba acompanhando ao longo da trama. Então, o irmão mais velho ali, o mais novo, como que eles acabam lidando. Aí tem um irmão lá que ele falece depois de um tempo, e o Liovin vai mostrar como que a vida, ela funciona, né, porque como que foi a sensação do irmão dele morrer e do nascimento do filho dele. Então é uma coisa muito bonita, assim, que você vai vendo que ele vai trabalhando. Também tem as ideias do Liovin, que às vezes, né, pendem muito a questão coletivista em alguns pontos, mas a gente pode discutir na segunda parte. Entenderam? Porque a gente precisa de duas partes? Porque olha só, eu tô falando aqui há mais de 20 minutos, praticamente, e isso só um enredo. Mas, gente, se você, é aquilo, eu costumo dizer, né, quem gosta de clássico também gosta de uma boa fofoca, porque se você acompanha clássico, gente, você fica sabendo da vida, da sociedade, de um negócio, você fica... Mas é isso, gente. Essa é a primeira parte do vídeo, que fala um pouquinho sobre o livro em si, onde se passa esse livro e um pouquinho dos personagens e suas respectivas histórias. A gente se vê na próxima parte para adentrar em alguns pontos essenciais, em algumas discussões polêmicas sobre as passagens do livro e sobre as perspectivas individuais de cada personagem, tá bom? Um beijo e até o próximo.